Hoje é comemorado no Brasil o Dia do Homem. A data visa conscientizar a população masculina sobre os cuidados com a saúde. Os homens vivem em média 7 anos a menos do que as mulheres e têm mais doenças do coração, câncer, diabetes, colesterol e pressão arterial mais elevadas. Uma das doenças que pode afetar a saúde masculina é o câncer de próstata, que ocorre em 1 a cada 6 homens brasileiros. Cerca de 2% dos homens com mais de 45 anos apresentam a doença. Porque é muito mais fácil você fazer um tratamento curativo na fase inicial do câncer da próstata. Se você pega um câncer de próstata na fase mais avançada, você tem mais dificuldade para curar essa doença. E veja bem, como o crescimento do câncer da próstata é um crescimento lento, ele leva de 5 a 12 anos para poder se manifestar, ou seja, para sentir sintomas, né? Então, nós temos que detectar o paciente quando você não tem sintoma algum. Então, se o paciente fizer a consulta anual com o seu médico urologista ou nas unidades básicas de saúde e detectar que ele tem uma chance de ter um câncer de próstata, ele vai ser investigado, e se ele tiver câncer de próstata, ele pode fazer um tratamento curativo através de uma cirurgia radical em que você retira o câncer da próstata. Outro problema que pode afetar a saúde do homem é a hiperplasia de próstata. Essa doença ocorre em até 70% dos homens acima de 60 anos e em 30% dos casos exige tratamento com medicamentos ou cirúrgico. Quando a gente é novo, até os 45 anos, a próstata é pequena, né? Então ela é pequena, ela mede aproximadamente umas 20 gramas. E aí, Sandra, todos os homens possuem o crescimento dela, ou seja, ela cresce algumas determinadas gramas por ano. Então, o que acontece? Quando ele chegar com 45, 50 anos, esse paciente pode vir a ter sintomas desse crescimento prostático. Como são esses sintomas? Então, basicamente, a gente tem que pensar o seguinte, que a bexiga é como se fosse uma caixa d'água e a uretra e a próstata são como se fossem os canos dessa caixa d'água. Quando a gente é novo, vai tranquilo, sai toda a urina, 100% da urina, e não sobra nada, é um jato bom. E com o passar do tempo, com esse crescimento interno da próstata, ela comprime a uretra e é como se fosse uma obstrução desses canos, dessa caixa d'água. Então, o paciente começa a apresentar um jato mais fraco, né? Tem que fazer um pouco mais de força para fazer xixi. Às vezes, às vezes nós pegamos casos de pacientes mais velhos que vêm aqui já sem urinar. O que aconteceu com ele? Ele começou com sintomas leves, não foi no urologista e foi piorando essa micção, foi piorando esse resíduo, que daqui um pouco ele trancou completamente, não tem o que fazer, eu vou ter que passar uma sonda, preparar esse paciente, fazer uma raspagem dessa carne interna, desse tecido esponjoso. Por quê? Porque a próstata cresceu muito, ele não foi fazer a manutenção, não tomou os remédios que talvez poderia ter evitado cirurgia, e aí chegou lá no fim da estrada e a gente tem que fazer cirurgia. Essas doenças já são mais conhecidas, mas você já ouviu falar da menopausa no homem? Sim, ela existe. Assim como as mulheres que sofrem com a redução da produção dos hormônios estrogênio e progesterona, a partir dos 50 anos, os homens precisam ficar atentos aos sintomas da chamada andropausa. Se faz hoje o diagnóstico através de exames laboratoriais. Se sabe assim que a gente pode fazer as dosagens de testosterona e do SHBG, que é uma glicoproteína que carrega 98% da testosterona circulante no organismo. Isso não significa que o paciente não se encaixe nessa síndrome do Daen. Se afasta a possibilidade de câncer de próstata através de um exame de toque retal e através dos exames de níveis séricos de PSA livre total. Se faz também um perfil lipídico do paciente através de colesterol e triglicerídeos, colesterol bom e ruim. E aí se chega à conclusão que o paciente pode fazer o que nós chamamos de reposição hormonal. Como é feita essa reposição hormonal? Nós fizemos através de uma injeção que é o 1-decato de testosterona, que é uma testosterona de depósito que se faz em média a cada 3 meses. Se o paciente se encaixar nesse perfil de Daen, a gente inicia uma injeção
é uma injeção relativamente cara disso. 45 dias após que a dose de ataque, se faz mais uma. E depois a cada 3 meses. E cada ano se faz uma avaliação do paciente com todos os exames necessários para isso. A cada 3 mortes de pessoas adultas no Brasil, 2 são de homens. Desde 1992, o Dia do Homem é comemorado em 15 de julho por iniciativa da Ordem Nacional dos Escritores Brasileiros, com o objetivo de conscientizar os homens sobre a saúde. Chamar atenção para os cuidados da saúde masculina, além de ajudar a combater doenças, promove, sobretudo, a vida.